Vou ter que falar, mano. O que esse cara falou pra você? Vai ser guerra. Mas do jeito que ele falou, nós perdemos a guerra. Vai ser guerra, mano! O Dinei não tá fácil, não. Tá certo. Porque o Dorival fala no encerramento da reportagem, né? Espera um Corinthians agressivo, vibrante, me faltou o outro termo, mas foi tudo que a gente não viu no Corinthians desde que o Corinthians garantiu a vaga para não ser rebaixado, se é que assim a gente pode colocar. Desde que ele garantiu os 45 pontos, o tal número mágico. O Corinthians parece que literalmente tirou o pé. Foi feita essa pergunta ao Dorival, inclusive, na entrevista. Ele falou, não, essa pergunta não faz o menor sentido. O Corinthians sempre entrou e entregou o máximo. Ficou muito claro e evidente quando o Corinthians já apagou o risco do rebaixamento, pelo menos para mim, o Corinthians não teve desempenho, não teve agressividade, não foi um time efetivo. Vitão, o que aconteceu com o Corinthians? Tem explicação? Eu acho que tem uma explicação, mas é lamentável a explicação que eu tenho para dar. Eu acho que o Corinthians escolhe jogo. O Corinthians perdeu para o Flamengo, mas jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Então o Corinthians joga clássico contra time grande e mata-mata. No mata-mata ganhou do Palmeiras, Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil eliminou o Atlético Paranaense e Palmeiras, joga a Vera. Então o que tem a torcida ter esperança para quarta-feira é que é um jogo que vários caras jogam. O Corinthians não tem 18, 19, tem 11, 12 jogadores que se escolhem os jogos. Então a torcida espera que eles escolheram jogar quarta-feira. Eu acho muito pouco, porque eles ganham, ou deveriam ganhar, porque às vezes não estão atrasados ali, para jogar sempre. Não, né? então não tá Então atrasado, assim, não. o futebol de hoje, quem jogou foi o moleque, foi o Kaique, que queria mostrar alguma coisa. É um time preguiçoso. O Dorival Júnior já é meio assim, né? O Dorival Júnior no São Paulo e no Flamengo, que tinham elencos maiores, já escolheu a Copa do Brasil e não jogou todos os campeonatos, meio que escolheu. Então o Corinthians, com o seu melhor time, jogando a Vera, pode ganhar do Palmeiras como ganhou, pode ganhar, perder do Flamengo, faz um jogo igual com o Cruzeiro. Agora, eu acho muito os caras escolherem jogo. A declaração do Dorival... Existe isso, gente? É muito claro para mim isso. Para mim é muito claro. O Neymar não escolheu o jogo para jogar também? O Neymar, vou te falar, é um caso à parte. Vamos chegar lá. Depois vamos falar O dele, o Memphis não jogou vários jogos. Se fosse Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele não teria jogado? Ô, Garrafa, depois eu posso falar de alguns atletas aí pra vocês aí? Porque eu tô engasgado. Depois, Você quer dar uma relação mais pra frente? Quero falar, eu vou falar de Então tudo. guarda. Quer o papel, a caneta? O programa Papel, acaba às 11. caneta, Tem um papel massa. O Lucas pega o papel, a falar, caneta aí Eu pro tenho que Dinei, falar quem faz vai favor. ficar e quem não vai ficar. E asterisco, eu quero falar, mano. Então, Pra torcida do Corinthians vamos saber quem é quem, mano. Atenção, vamos segurar que acho que vai ter beco. Vai ter beco sim, mano. Disse essa semana no Gazeta Esportiva, né, quando muita gente criticando o Dorival, e eu dizendo o seguinte, entendi que o trabalho do Dorival é bom no Corinthians. Vou fazer uma ressalva. Por que eu entendia que o trabalho do Dorival era bom no Corinthians? Ele não teve praticamente a força máxima no Campeonato Brasileiro o ano inteiro, ele foi campeão paulista em cima do fortíssimo Palmeiras, ele eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, ele não teve os 4 reforços que prometeram a ele. Campeão paulista foi o Ramon. Foi o Ramon, desculpe, né? Mas enfim, ele pega o Corinthians, perfeito. O Corinthians é campeão paulista, segue para o Campeonato Brasileiro. O Dorival não tem os reforços que foram prometidos, chegou apenas o Vitinho, veio um transfer ban, acho que praticamente no segundo turno, pela primeira vez ele foi contar com força máxima. E aí você vai entender, não dá para ir o Corinthians no meio da tabela, não correr no risco de rebaixamento. Entendia que pelo sistema, com transfer ban e tudo, trabalho bom. Mas quando a gente vê que o desempenho no Campeonato Brasileiro contra o Juventude em casa, e aí não depende ou independe de você colocar time titular ou time reserva, você não pode ser passivo como o Corinthians foi. Você não pode apresentar o futebol que apresentou hoje. E aí cai na conta do Dorival. Acredito e espero, por conhecer o Dorival, que esse discurso de que entregamos tudo dentro de campo é um discurso para a imprensa. Garrafa, que lá no vestiário ele tenha cobrado os caras, pô. Eu acho que também não é só culpa do Dorival, é culpa também dos atletas. Claro! Eu estava falando aqui com o Paulo Sérgio, e o Miller vai entender muito bem o que eu estou falando. Principalmente os meninos que têm oportunidade, os caras que estão tendo oportunidade de jogar, por que você entra? Minha oportunidade, o que você vai fazer, Miller? Porra, é a minha chance que eu tenho para ficar ano que vem. Agora, tem vários jogadores ali que eu vou te falar, tem um em colônia de férias. E no Corinthians não pode ter colônia de férias. Desculpa o que eu tô falando. É sangue no olho, irmão. O que eu tô vendo ali no Corinthians é o que o Vitão falou. Estão escolhendo o jogo para jogar. Na Copa do Brasil, é um jogo. Campeonato Brasileiro, acho que como não estava para cair, então eles estavam relaxados. É pior do que o Garrafa falou, porque o Garrafa vibra a luz, é um bom hoje, ele vai pro céu. Eu Entendeu? sou mais mal-humorado. Então Porque é o seguinte, resumindo o que eu tô querendo dizer.
quarta e domingo é o dia. Eles que não passam não, porque eu vou te falar uma coisa pra vocês. não foi- Tem que um monte ali, mesmo com o transfer o Raquel Parto, tem uns 4, 5 ali que ganha muito, o Corinthians tá com a saúde financeira ruim. O que tem que fazer? Tchau, empresta, vende, faz qualquer negócio. Beco. Bota os moleques do B. Pra você gastar não sei quantos milhões por mês, então bota os moleques da base. Desculpa. O Garrafa comentou dos 45 pontos, para mim é pior do que isso. Porque o Corinthians escolhe jogo desde antes disso. Por Sim, exemplo, sim. Dos 4 times que caíram para a Série B... a temporada inteira. Aí, Paulo, dos 4 times que caíram para a Série B, o Corinthians perdeu ponto para os 4 em casa, empatou com o Fortaleza e perdeu para o Ceará. O Ceará já estava perdendo todo mundo. O Corinthians perdeu, voltou a perder. Empatou com o Fortaleza, perdeu para o Ceará, empatou com o Juventude e ganhou do Sport aqui, mas foi o único time dos 19 que conseguiu perder para o Sport dentro do Retiro. Então a campanha com o Corinthians contra o rebaixado, não é de agora que fez 45 pontos, que está na final da Copa do Brasil. Se fosse o jogo de hoje, ninguém aqui está reclamando. Pô, vai ter uma semifinal quarta-feira, domingo, um jogo antes, seria explicável. Estaria no pacote, né? Estaria no pacote. O problema é que hoje foi mais do mesmo. Assim, isso começou muito antes dos 45 pontos. Agora, é bem verdade, como foi dito, você sabe, aí o Corinthians tem semifinais da Copa do Brasil, 2 jogos contra o Cruzeiro, primeiro quarta-feira em Belo Horizonte, e no próximo domingo, na Neoquímica Arena, o Corinthians decide se vai ou não a decisão da Copa do Brasil, para mim, com o Cruzeiro favorito. Daqui a pouco a gente vai entrar especificamente em Corinthians e Cruzeiro. Mas o Dorival, ele manda para mim, talvez, um recado para a diretoria, já projetando a próxima temporada, dizendo que é preciso mudar o cenário atual. Que cenário forte, equilibrado ao técnico Dorival Júnior. Isso aí, história da carochinha. Seria talvez terceirizar o que está acontecendo? Mas assim, o o elenco do Corinthians Corinthians não é bom. tem condições hoje de formar uma grande equipe. Não tem condições. Não tem dinheiro. As pessoas que estão ali, para mim, não estão preparadas para fazer um Corinthians grande. Então é muito difícil. Se o Dorival quiser realmente ficar no Corinthians, como o próprio Dinei mencionou, tem que ganhar a Copa do Brasil. Agora, também, ganhando a Copa do Brasil, Dorival, se ganhar a Copa do Brasil, fala assim, obrigado. E já fez mais que tinha que fazer. Vocês o ano que vem não vai ser. Vai Vocês ser pior, concordam com o Paulo, gente? Eu concordo. Sem pedir a cabeça, obviamente, de ninguém, não é o nosso papel, mas a gente conhece a cultura do futebol. Sim. A questão é, não vence a Copa do Brasil. O Dorival é beco para ele? É isso? Ô, Não Garrafa, que vocês acham que deva acontecer, Garrafa, mas é isso que pode acontecer Deixa eu no falar uma Corinthians? coisa. Sabe qual que é a imagem que o Dorival me passa hoje? Não sei se vocês se lembram, a mesma que o Marcelo Oliveira passava quando ele era técnico do Palmeiras em 2015, que ele ganhou a Copa do Brasil, já sabendo que não ficaria para o ano seguinte, aí veio o Cuca e foi campeão brasileiro em 2016 e continuou o trabalho pelo Palmeiras. Então, o Dorival passa para mim essa imagem de que ele está já no limite para acabar o ano, o que der para fazer ele vai fazer também, dentro das possibilidades, e quando virar o ano, acho que o Corinthians vai buscar uma novidade. Tanto é que o Tite, que já anunciou aí no mercado que está à disposição, eu não duvido nada se o Corinthians já não tiver de olho, já pensando em trocar aí para o ano que vem. Garrafa, eu faço uma pergunta para você. O cara que termina o campeonato em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, é o pior paulista no Brasileiro, e sai da Copa do Brasil, você ficaria com ele em 2026? Eu acho muito difícil, Pronto. conhecendo o futebol. Mas tem um detalhe, o jogador, em outras palavras, ele criticou a diretoria atual. Sim. Você acha que a diretoria não tem capacidade de fazer um time melhor para o ano que vem? Não Independente tem. do treinador? Não tem. Por causa do transfer Não ban. tem. Não tem. Nós estamos vendo, jogador. Nós estamos vendo a situação do Corinthians. Tem como contratar. Nós não Tem como estamos contratar, falando não tem do transfer ban. Fabinho Soldado. Sim, Se sim. fosse pelo É um o geral. Fabinho Soldado, ele traria jogadores de expressão. Sim. Mas, infelizmente, não é só ele. É toda uma diretoria, é o povo que Viu, precisa Paulo? se profissionalizar Ô, Paulo, para mas- entender o que é Corinthians. Viu, Paulo? Mas E isso há não é- pouco tempo, é muito pouco tempo. Paulo, Nós mas- estamos falando de um mês Paulo, até janeiro. Paulo, a diretoria, a gente fala, não é de agora. Isso aí a gente já vem falando isso daí já desde o lado do Augusto, isso aí a gente tem que colocar na culpa de todos esses caras que passaram pelo Corinthians lá também agora. sim. Isso daí é um efeito dominó. Mas se o Agora, a parte Corinthians, do se o Dorival- Corinthians não ganhar, hein, Vitor? Se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, Tchau. o diretor fica? Eu acho Atual? difícil. Independente Acho de difícil ganhar ou porque- não, acho viu? difícil. Eu acho Eu- difícil eu- porque o Osmar Stabile não foi ele que colocou ele lá. Eu acho que não fica. Eu vou te falar uma coisa. Aí não é nem opinião de se eu acho que tem que ficar ou não. A questão do Fabinho Soldado vem do Augusto, né? Que colocou o Fabinho na briga com o Rubão. Sim. E o Corinthians é o seguinte, é mais ou menos o Brasil.
Né? Para o cara governar, ele tem que ter 38 alas e se perder uma ala não governa, não foi ele que colocou. Eu tenho uma bomba aqui. Aliás, o Osmar Stabile Eu tenho uma bomba aqui, diretor ele é de vice do futebol. Augusto, mas ele é um vice que não lidava com o presidente. Posso falar? O Vou Corinthians é falar. muito difícil de explicar, mas o Fabinho Soldado não é uma pessoa que é da confiança do Osmar. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu posso falar uma coisa pra Segura, vocês? se é Eu bomba, posso- é uma segura. bomba, eu posso Segura, falar. segura, Eu segura. posso falar que eu... O Vitão complementa e eu quero saber, não é se você demitiria, O Vitão tá trocaria ou não o certíssimo. treinador. Você acha que certo. se não vencer, Se não o vencer, pres- cai e o trabalho Cai. dele, na minha opinião, foi ruim pelo seguinte: nenhum presidente ruim, péssimo, ótimo, sai quando o time perde. Né? A não ser que saiam com ele. E aí você vai botar a culpa em quem tá lá. E tirando a parte do Corinthians que não ajuda nenhum treinador, tem inferno político, tem problema, eu acho que a parte do Dorival ele fez mal feita, que é o seguinte. Eu acabei de falar que o elenco do Corinthians, entre aspas, vagabundos de escolher jogo, preguiçoso, é o papel do treinador assim, amigo, vocês vão correr. Não, você não tá, você vai jogar. É motivar os caras pro jogo. Assim, ele não consegue. Esse é o papel do E uma treinador. coisa que eu não gosto no Dorival, a minha opinião, o Paulo Sérgio e Ney, que são crias do terrão, talvez concordem comigo, eu não sei a opinião deles. O corintiano, a maioria dos torcedores tem mais paciência e gosta do cara que tem a pele do seu time, que vem do terrão. Identidade, né? Identidade. O Guinegão jogou mal 2 jogos, não voltou mais. O Tchoca jogou mal um jogo, demorou 6 meses para voltar. O Félix Torres teve que jogar mal 100 mil vezes para sair do time. Exatamente, Então a é. falta de paciência com alguns meninos da base, o Guinegão vinha bem, jogou mal 2 jogos, sumiu. O Memphis pode jogar mal 18 vezes, que não sai. Então isso incomoda um pouco no trabalho do Dorival. É a má gestão, né, do Ô grupo. Miller, a Oi. cultura do futebol é exatamente a opinião da bancada. Se não vence a Copa do Brasil, dificilmente o Dorival permanece. Você acha que, não estou dizendo se é a sua opinião, você acha que tem que trocar ou não. A cultura do futebol caminha para Dorival depender do título da Copa do Brasil ou não para continuar, ou você acha que não é bem por aí? Eu também concordo com o jogador, com o Dinei, com o Vitor, que falam nesse sentido que se não ganhar a Copa do Brasil, o Dorival não fica. Não fica nem o diretor. Nem o Fabinho acho que Até porque as pessoas chegam no presidente e falam assim, ó, é uma nova gestão com um treinador antigo, com um diretor antigo, da gestão passada. É isso aí. E todo presidente pensa isso. Todo presidente imagina isso. Fala, não, peraí, eu vou colocar as pessoas da minha confiança. Sim. É normal isso, não é nem... Então eu acredito que se não ganhar a Copa do Brasil, muita gente vai sair ali. Marcelo, Ano eleitoral, né? No final do ano é ano eleitoral. Isso O Vitor está falando uma coisa interessante. Que é, aqui, ó. Vitão? O ano que vem é ano eleitoral. Isso. O Osmar Stabile, que ganhou esse mandato Eu ia falar tampão, isso. vai ser candidato provavelmente. Para ser candidato, você tem que ter o conselho. Então, assim, não segura. Pé a cabeça, vai estar na bandeja. Então, ou ganha ou tá. Não é informação, é a leitura do óbvio. Eu frequento o Parque São Jorge desde os anos 80 como criança, depois torcedor. Eles frequentam antes que eu. Não precisa, quem conhece o clube não precisa nem. É assim que Então, funciona. deixa eu te falar uma coisa. O Vitão foi muito feliz. O Fabinho, ele foi contratado por quem? Pelo Augusto. Augusto. Se não ganhar a Copa do Brasil, o Fabinho também não fica. Escuta o que eu estou te falando. Não fica nem Dorival, nem Fabinho. Por quê? O Osmar Stabile, o que o Miller falou também foi perfeito. Ele vai querer trazer um quem de confiança dele. E quem que é de confiança dele? Do gosto dele, é. Do gosto. E quem que vai ser de confiança dele? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vai vir o Paulinho. Escuta, eu tô te Será falando. que o Paulinho trocaria o Paulinho Mirassol daria pro organizado Eu tô te falando. para pegar essa barca? Por falar em Paulinho. Mirassol, Garrafa, o Renato Lousada que nos acompanha fez justamente esse paralelo com o Mirassol. Muitos têm falado que o Corinthians não tem dinheiro, mas e o Mirassol que montou um elenco sem dinheiro e isso terminou que eu no tô falando. G4? Mas A cobrança é outra, né? A cobrança é outra. tem pressão, O né? Mirassol hoje não tem nenhum estrangeiro no Mirassol. Vai colocar essa mesma equipe no Corinthians hoje. Não funciona. Não funciona. Aqui nós temos que ser coerentes. Sem com tirar o certas mérito, coisas. claro, do sem tirar o trabalho mérito, maravilhoso do Mirassol. No Mirassol é mais fácil você trabalhar, mais tranquilo e tal. Agora, Mas, Paulo- Dinei, eu acho que o Paulinho não sai do Mirassol, Não, até pode porque sair. tem uma Libertadores aí. E mais? Isso Ou aí senão- é muito pera- importante pro Paulinho. Ou é senão ele muito pode importante. botar essa- E outra, com essa confusão no Corinthians, ele não tem nem Paulo, que ir pro Paulo, Corinthians. Paulo, pode falar uma coisa. Se o Paulinho não vier, o Osmar vai botar um de confiança dele. E o de confiança dele sim. pode ser o Fran. O Fran. Já O Fran- tem o já Fran tem pode aparecido poder- com o ele Fran. em Escuta o que eu tô algumas falando. Pode ser o reuniões, Fran. né? É um direito do presidente. Porque ele é ano eleitoral, ele vai Ele tá botar no um cara, dilema pelo seguinte, ele vai né? botar um cara Ele da vai ter que confiança fazer as dele, alianças as políticas, alianças né? políticas. Ah, Então normal. ele vai, Mas aí com o certeza Fran ele vai seria botar um um Fran. diretor estatutário, não seria um diretor profissional como é o Fabinho. Estatutário. Também tem essa. Então, o Estatutário é o problema Fran. para ele é o seguinte: o Corinthians vive um inferno na terra diário. O Osmar Stabile virou presidente, ele foi eleito como vice.
E a torcida do Corinthians, da onde o Dinei é oriundo, da Gaviões da Fiel, tem muita força, mas sempre teve, agora tem mais força ainda. Apoiou Augusto de forma explícita, o que é raro e tal. E o Osmar Stabile é um presidente que não tem tanta força, porque ele assumiu no meio. Não compra briga com a torcida. A torcida já foi lá por muito menos quando aparece algum nome que é ligado, ou já foi ligado à gestão, renovação e transparência, Augusto. E o Fran teve esse problema de participar, mas não, a torcida já fez um barulho danado. Então o Osmar está entre a cruz da caldeirinha, como diria minha saudosa avó, né? Porque tem que fazer apoio no conselho e não pode perder a torcida. Olha, tô olhando por mim, tô lembrando, Corinthians e São Paulo se derem as mãos, vai ser um ano... Os números do Verdade. Dorival aqui, o chileno colocando pra gente, 41 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, aproveitamento de 50%. Péssimo. Pouquinho mais de 50%. O Vitor acabou de falar aqui, ó. Concordo com ele. Baseado nesses números, a campanha é péssima. Péssima, pô. Poxa, Mas é Pra só jogar na campeonato conta do brasileiro. treinador, gente. Não, mas... Se ganhar a Copa do Brasil, dane-se que foi se péssimo, quer- campeão, Poropopó, Saravá São Jorge, Mas, Sirene. ó, Não ganhou. Aí, se o Corinthians passa pelo Cruzeiro, vocês me convidam aqui, eu vou estar aqui, igual o Paulo Sérgio. Tá tudo maravilha. Mano, nós somos torcedor, pô. Então, o Dinei- Nós somos torcedor, pô. O Dinei segura, ele falou que tem uma bomba. E o Dorival já deu um spoiler aqui sobre Não, vamos essa pressão. daí que eu te falei. Do Paulinho. Ah, do Paulinho. Ele tá Paulinho, segurando Fran. aqui o beco agora. É, o Beco ele tá O segurando. beco que ele tá segurando. Assim, Não, eu não solta vou- ainda, hein, não, mas Dinei? eu vou falar aí na Mas não frente. solta ainda, Dinei. Agora, Eu quero falar com uma câmera aí daqui a pouco. Isso, a câmera da verdade. Vamos- vamos câmera da ver. verdade. Agora, o Corinthians tem, a gente já vai mergulhar então na sequência da temporada. A temporada